Então, pessoal, como eu tinha dito, hoje a gente vai ver um pouco de leis do seno, tá? Embora eu tenha colocado leis do seno e do cosseno no título, mas hoje nós vamos ver apenas sobre leis do seno. Acredito que a gente possa acabar um pouco mais cedo, porque, como eu disse, não é um conteúdo que é muito tratado no Enem, mas que ele é de grande importância, né, no estudo de trigonometria nos triângulos. Então, eu não trouxe muitos exercícios acerca desse conteúdo. Até porque, quando passar essas aulas de lei de cosseno e tal, a gente vai fazer uma aula especialmente para aula de exercícios, que vai tratar sobre exercícios em geral, sobre trigonometria no triângulo, tá? Tudo que a gente viu até agora. Então é bem possível que hoje a aula acabe um pouco mais cedo, né? Mas não vou garantir nada. Então, tá? Já aprendemos, então, importantes relações trigonométricas no triângulo retângulo, tais como seno, cosseno, tangente, tá? Só que, no entanto, né, como eu já tinha dito, esses conceitos só são explorados no triângulo retângulo, né? Então, vamos considerar esse triângulo abaixo, tá? Esse triângulo qualquer, em que a gente pode perceber que ele não é um triângulo retângulo, tá? Pela figura, isso não indica que nenhum desses ângulos, alfa, beta ou gama, é um ângulo reto. Então, como ficariam, né, os conceitos seno, cosseno e tangente, né? Quando a gente definiu o seno, o cateto oposto sobre a hipotenusa e tal. Então, em relação a esse ângulo alfa, né, quem seria a hipotenusa, né, em relação a esse ângulo, né? Fica meio complicado de definir, né? Ou o cateto oposto, ou o cateto adjacente. Os catetos até eu poderia fazer uma relação sobre o que eu disse na aula passada, né? Que o cateto oposto é o segmento que não participa da formação desse ângulo, enfim. Mas fica complicado definir seno, cosseno e tangente nesse triângulo qualquer, né? Um triângulo que não é necessariamente retângulo. Então a gente vai precisar de alguma fórmula, né? Alguma expressão matemática que traga alguma informação a respeito desses ângulos, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Vou olhar aqui rapidinho no WhatsApp, pode ser sobre a aula. Então, antes de apresentar a demonstração em si, a gente tem que fazer algumas considerações, tá? Porque a gente vai demonstrar esse resultados num triângulo acutângulo, tá? Mas a demonstração vale também num triângulo obtusângulo e triângulo retângulo. Aí só lembrando, né, o que são esses triângulos, né? O triângulo acutângulo, todos os ângulos internos são agudos, um obtusângulo, um ângulo interno é obtuso, e o triângulo retângulo, né, o mais conhecido por nós, é o triângulo que possui um ângulo reto. Aí tá os tipos de triângulo, né? Triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo e triângulo retângulo, tá? Então, vamos partir para a dedução da lei dos senos, tá? Então, consideremos o triângulo qualquer abaixo. Depois tem uma observação, mas para caso alguém já tenha visto, é bem provável que tenha visto essa demonstração onde esse triângulo ele está inscrito dentro de uma circunferência. Mas como eu acho mais fácil deduzir dessa maneira, eu decidi optar por apresentar elas para vocês, porque a demonstração em si, embora ela seja importante, eu peguei a mais fácil porque, querendo ou não, não é o foco agora, tá? Para quem se interessar por exatas, pode procurar. Mas essa demonstração ela não está errada, tá? Ela só é mais simplificada. Mas o importante mesmo nesse momento para o Enem é que vocês saibam aplicar a lei dos senos, tá? Então, a demonstração em si não é tão importante assim, embora seja importantíssimo saber de onde as relações e expressões matemáticas são oriundas. Então, tá, consideramos esse triângulo, tá? De vértices A, B, C,
e esses ângulos, né? Em A alfa, em B beta e em C alfa. Não, teta, desculpe. Com esses segmentos, tá? Então aqui eu não tenho um triângulo retângulo, tá bem? Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter que... Qual o triângulo que eu sei trabalhar bem a parte de trigonometria, né? É o triângulo retângulo. Então eu vou ter que de alguma maneira obter um triângulo retângulo ou mais triângulos retângulos aqui. Então vocês concordam que se eu traçar um segmento perpendicular, ou vou tomar esse segmento AC como base, um segmento que parte do vértice B e é perpendicular à base AC, eu vou obter, então, dois triângulos retângulos, tá? Conforme a imagem. E esse ponto, onde ele intercepta essa base AC, eu vou denominar como ponto D. Então, BD é a altura relativa à base AC deste triângulo. Então, traçamos a altura relativa à base BC e, com isso, obtemos dois triângulos retângulos. Tá? Então, bom, eu, eu, eu sei... eu tenho algumas informações, tá, sobre esses ângulos alfa e teta, porque são triângulos retângulos. Eu sei calcular. Então, qual vai ser o seno de alfa, né? O seno de alfa é o cateto, a medida do cateto oposto, ou seja, BD, vou tomar BD como se na medida desse segmento, sobre a hipotenusa, C. E qual é o seno de teta? É a mesma medida do BD, só que agora a hipotenusa é A. Então, é isso que eu tenho. Então, vamos ver onde a gente consegue chegar. Então, seno de alfa é igual a BD sobre C, e seno de teta é igual a BD sobre A. Então, o C está embaixo aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, C vezes o seno de alfa é igual a BD. A está embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, A vezes o seno de alfa é igual a BD. Bom, aqui ambos são iguais a BD, né? Então, eu posso igualar C seno de alfa e A seno de teta. Então, A sobre o seno de alfa é igual a C sobre o seno de teta. Tá? Então, vamos voltar para a imagem, né? O que isso quer dizer? Então, a medida desse segmento aqui sobre o seno de alfa é igual a C sobre o seno de teta. Ou seja, a medida desse segmento divididos pelo ângulo oposto a esse segmento é igual à medida desse segmento sobre o seno do seu ângulo oposto. Tá? Então, a lei do seno é importante quando eu tenho esses ângulos. Tá? E se a gente considerar a altura relativa à base AB ou ABC e efetuar os mesmos cálculos, tá? A gente vai obter a terceira igualdade, que é B sobre o seno de beta, que é igual a sobre o seno de alfa, ou que é igual a C sobre o seno de teta. Isso caracteriza a lei dos senos, ou seja, a medida de a proporção entre o segmento e o seno do seu ângulo oposto é sempre igual. Depois, mais à frente, tem um enunciado bonitinho da a lei dos senos, mas basicamente é isso. Num triângulo, né? Depois a gente vê qualquer triângulo, mesmo que a gente tenha demonstrado aqui para um triângulo aparentemente não retângulo, um triângulo acutângulo. Então, a proporção entre a medida do segmento e o seu ângulo oposto, o seno do seu ângulo oposto, é sempre a mesma. A sobre o seno de teta de alfa é igual a C sobre o seno de teta, que é igual a B sobre o seno de beta. Tá? Então, a gente vai poder dizer que, então, que a lei dos senos, né? O que é a lei dos senos? Então, um seno de um ângulo de um triângulo qualquer, tá? Qualquer, é proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Então, sempre a proporção entre a medida do lado, de um lado, e o seno do ângulo oposto a esse lado é sempre a mesma, independente de qual lado eu pegue. Então, vamos fazer uma questão, tá? Uma dúvida até agora?
suponho que não. Então, questão 1, tá? Um barco de pescadores A emite um sinal de socorro que é recebido por dois radioamadores B e C, distantes entre si 70 quilômetros. Sabendo que os ângulos ABC e ACB, lembrando, tá, que esse chapeuzinho em cima dessa letra maiúscula, ela vai representar onde que é o vértice desse ângulo, tá? Com a imagem vocês vão entender melhor. Mede, respectivamente, 64 graus e 50 graus. Determine qual radioamador se encontra mais próximo do barco A. Do barco. A que distância ele está do barco, tá? Então, tome o 166 graus igual a 0,91, 164 graus igual a 0,90 e 150 graus igual a 0,77. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de problema é desenhar, construir alguma figura plana, tá? Que possa representar o que está acontecendo nesse problema, tá? A gente vai ter a seguinte configuração. Aqui está o navio, tá? O barco A, e aqui estão os radioamadores, B e C, tá? E é dito que a distância entre esses radiocomunicadores é 70 quilômetros. Só deixa eu verificar se é radioamadores, tá? E nos é dado esses ângulos, tá? É dado o ângulo B aqui e o ângulo C, tá? E depois, só para calcular o ângulo A, o ângulo A a gente não sabe, mas aí pela soma interna dos ângulos a soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente consegue verificar que esse ângulo A é 66 graus. Então ele quer saber, eu tenho aqui uma distância C e uma distância B. Ele quer saber qual radioamador está mais perto do barco, tá? E o que eu tenho aqui? Eu tenho os três ângulos e eu tenho que descobrir dois lados, tá? Então, bom, a gente sabe até agora é a lei dos senos. Por quê? Porque eu tenho três ângulos em um lado, então eu consigo construir a proporção, tá? Então, o que a gente viu? Que 70, aqui eu vou omitir a unidade, tá? Vou escrever só no final. 70 sobre o seno de 66 é igual a B sobre o seno de 64 graus, que é igual a C sobre o seno de 50 graus. Então, esse valor desse lado aqui, o seno de 66 graus, é o que vai me ajudar a descobrir a medida do B e do C, com base na lei dos senos. Então, aí está a parte da dedução, né, do porquê que o ângulo A é igual a 66 graus. Tá? Então, pela lei dos senos, como eu tinha dito, 70 sobre o seno de 66 é igual a B sobre o seno de 64, que é igual a C sobre o seno de 50 graus. Aí a gente utiliza os valores dados no exercício, que o seno de 66 graus é 0,91, que o seno de 64 graus é 0,90 e que o seno de 50 graus é 0,77. Assim, então eu vou escolher qual parte da igualdade eu vou escolher de novo, né? Claro, né? Vou escolher essa B sobre 0,90 igual a C sobre 0,77. Bom, tenho uma equação e duas incógnitas, né? Aí não funciona muito bem. Então eu vou escolher essa, 70 sobre 0,91 é igual a B sobre 0,90. Então, então 70 sobre 0,91 é igual a B sobre 0,90. Aqui eu posso multiplicar cruzado, tá? Ou simplesmente passar o 0,90 que está aqui dividindo para o outro lado, multiplicando. Então, B é igual a 0,90 vezes 70 sobre 0,91. Isso dá igual, lembrando que a nossa unidade, embora não apareça no cálculo, é em quilômetros, então B é igual a 69,2 quilômetros. Ou seja, o radioamador C está naquela distância, 69,2 quilômetros. E agora para descobrir o C, né, a distância do radiocomunicador B do barco. Então, 70 sobre 0,91 é igual a C sobre 0,77. Tá? Aqui eu usei a mesma proporção, 70 sobre 0,91, para descobrir o B e o C.
Mas depois que eu descobri o B, eu poderia jogar aqui, nessa última igualdade, tá? Mas o resultado ia dar o mesmo. Então, de novo, eu vou passar esse 0,77 que está embaixo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, C é igual a 0,77 vezes 70 sobre 0,91. Isso é igual a 59,2 quilômetros. Então, o radiocomunicador B, aqui, ele está mais perto do barco A. O quão perto, né? 59,2 quilômetros. 2, tá? 3 ali. Mas é 2, tá, pessoal? Depois eu arrumo quando eu for mandar o material pro Drive. Alguma dúvida? Eu acho muito engraçado quando a gente compartilha a tela e entra no e-aula e fica esse loop infinito de compartilhamentos. Bom, e então a gente demonstrou que a lei dos senos ela vale para um triângulo acutângulo, né? Embora não tenha sido dito, né? Mas vocês podem tomar que vale para um obtusângulo e tal. Mas agora vamos ver que, de fato, essa lei, tá, ela vale para um triângulo retângulo. Então, aqui eu fiz no meu quadro, tá? Fiquei com preguiça de digitar, tirei uma foto. Então, eu considero o triângulo retângulo abaixo, tá? Eu tenho o triângulo retângulo aqui de catetos A e B, hipotenusa C, esse ângulo alfa, e esse ângulo θ e esse ângulo alfa. Então, pela lei dos senos, tá? A sobre o seno de alfa é igual a C sobre o seno de quem? Qual é o ângulo oposto, né, a esse segmento de medida C? 90 graus. Que é igual a B sobre o seno de θ. Então, aqui eu marquei essa primeira igualdade, chamei de 1 e essa aqui de 2. Então, de 1, A sobre o seno de alfa é igual a C sobre o seno de 90 graus. Só que, embora eu não tenha dito, tá? Depois a gente vai aprender a deduzir isso aqui, utilizando das funções trigonométricas, tá? A gente tem que o seno de 90 graus é 1, tá? Você pode conferir em qualquer calculadora, desde que estejam configuradas para ângulos. Então, o seno de 90 é 1. Então, A sobre o seno de alfa é igual a C. Então, eu passo o seno para o outro lado multiplicando e o C eu passo para o outro lado dividindo. Então, o seno de alfa vai ser o quê? A sobre C. Tá? Só que vamos ver, seno de alfa. A sobre C é o quê? Cateto oposto ao alfa sobre a hipotenusa. Bom, a gente já sabia isso. Então, a lei dos senos ela vai também verificar que as relações que a gente viu valem. E para o 2 agora, para o seno de θ. Então, B sobre o seno de θ é igual a C sobre o seno de 90 graus, que é 1, que é igual a C. Então, eu passo o seno de θ para o outro lado multiplicando e eu passo C para o outro lado dividindo. Então, seno de θ é igual a B sobre C, θ. Seno de θ é o quê? Cateto oposto, B sobre C. Também se verificou. Então, realmente, né? O que a gente construiu, né, dessa parte da trigonometria no triângulo retângulo, também dá para mostrar que vale utilizando a lei dos senos. Realmente, né, a lei dos senos vale para qualquer tipo de triângulo. Tudo bem? Isso é importante de se notar. Então, uma observação, tá? Como eu tinha dito. Então, em algumas bibliografias, a gente pode encontrar a seguinte forma para a lei dos senos. Que A sobre o seno de alfa, que é igual a B sobre o seno de beta, que é igual a C sobre o seno de θ, é igual a 2R. Mas por quê, né? Mas porque alguns autores vão utilizar a seguinte configuração para demonstrar a fórmula da lei dos senos. Eles utilizam um triângulo inscrito dentro de uma circunferência.
Só que eu, particularmente, acho que ia complicar demais, né? Ainda mais que a demonstração das fórmulas em si não é o foco, né? Pelo menos nesse momento do Enem. O Enem não vai cobrar, demonstre tal fórmula. Então, é inviável trazer, pelo menos na minha opinião, pelo menos agora vocês se... Eu chatear vocês com isso. Mas, caso vocês forem estudar a Lei dos Senos com outras bibliografias, ou pensar na internet, pode aparecer essa forma, tá? Com esse 2R no final. Esse R é o quê? É esse raio aqui, tá? 2R, então, vai ser o diâmetro. Então, só para não pensar, o professor deu a fórmula errada. Não é bem assim. É bem pessoal. É só que eu não achei, pelo menos por hora, a necessidade de trazer ela assim. Tá? Então, vamos para mais questões. Tá? Então, considere o triângulo retângulo a seguir. Tá? Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ABC, tá? Embora não tenha dito que equivale a 90 graus. Tá? E eu tenho esse outro triângulo. O triângulo ADB. Tá? Em que eu tenho esse triângulo, tem esse ângulo aqui de vértice em D, valendo alfa. Então, sabendo que esse alfa vale 120 graus, ou seja, esse ângulo aqui, e que AB é igual a C, que AB é igual a C, que ambos valem 1 centímetro, ou seja, AB é igual a AC, e esses segmentos valem 1 centímetro, né? Tem comprimento 1 centímetro. E sabendo que o seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2, então AD é igual a quanto, né? Ou seja, quanto vale esse segmento aqui, tá? Então, algumas coisas que a gente tem que já notar com as informações que nos foi dado. Eu sei que AB é igual a AC. Ou seja, eu tenho um triângulo em que os dois lados são iguais. Então, né, o que esse triângulo é? Então, esse triângulo é isósceles. Tudo bem? Então, claro, esse triângulo maior aqui, né, pessoal? ABC, tá? Então, o que a gente viu? Qual a particularidade de um triângulo isósceles, né? Se eu considerar BC como a base, os ângulos B e C, ângulos de vértices em B e C, eles são iguais. Por quê? Porque esse triângulo maior ele é isósceles. Eu falei que o triângulo ABC ele é um triângulo retângulo, tá? Esse ângulo aqui mede 90 graus, tá? Esse ângulo inteiro aqui, sem considerar esse ângulo pequeno. Então, se aqui mede 90 graus e B e C são iguais, então B e C ambos têm que medir 45 graus. Tudo bem? Então, já é um começo para a gente conseguir resolver essa questão, utilizando a lei dos senos. Porque é muito importante que a gente saiba os ângulos, tá? Porque vocês viram que a lei dos senos trabalha muito com seno de determinado ângulo. Então, como AB é igual a C igual a 1 centímetro, temos que o triângulo ABC é isósceles. Então, B é igual a C. E, consequentemente, ambos medem 45 graus. Como eu tinha dito, né? Então, para visualizar melhor, aqui eu tenho o triângulo ABC. AC mede 1 centímetro, AB mede 1 centímetro. E esse ângulo medem 45 centímetros. Bom, eu quero descobrir esse ângulo. Eu esqueci de colocar que vale 120. Eu quero descobrir essa medida aqui, AD. E o que é importante que eu tenha na lei dos senos, né? Eu tenho que saber a medida dos segmentos e a medida do seu ângulo oposto. Bom, aqui eu só tenho o ângulo oposto, né? Não tem o AD, a medida do AD eu quero descobrir. Mas para um dos lados eu tenho o ângulo que é oposto a ele, o lado AB. Por quê? Porque o alfa mede 120 graus. Então eu tenho que 1 sobre o seno de 120 graus é igual a AD sobre o seno de 45 graus. Matei a questão. Então, desenvolvendo os cálculos, tá? Pela lei dos senos. 1 sobre 120 é igual a AD sobre 145. O que eu quero descobrir é o AD.
Então, o seno de 40, eu passo seno de 45 graus para o outro lado, multiplicando, ele está dividindo. Então, AD é igual a seno de 45 graus sobre o seno de 120 graus. O seno de 45 graus, olhando aquela tabelinha dos ângulos dos arcos notáveis, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 120 graus foi dado, né? Que é raiz de 3 sobre 2. Então, tem uma divisão de fração, tá? Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2 é mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, 2 sobre raiz de 3. Então, aqui eu tenho 2 embaixo, 2 em cima. Se multiplicando, eu posso simplificar. Então, vou ter a raiz de 2 sobre raiz de 3. Eu posso, então, reescrever isso aqui, ambos os números da mesma raiz. Então, raiz de 2 sobre raiz de 3 é igual a raiz de 2 terços. Centímetros, é claro. E a gente tem isso como opção. Temos, né, pessoal? Ó, a primeira, ó, raiz de 2 terços, centímetros. E essa é a resposta. A alternativa correta é a alternativa A. Alguma dúvida, pessoal? Está sendo muito rápido? Vocês já tinham visto essa parte de lei dos senos no colégio? Ou estão vendo? É, eu pergunto porque eu mesmo eu não vi, né, no colégio. Não, digamos que geometria plana não era muito elaborado, assim, muito abordado. E como é que tá, Miguel? Tá muito rápido? Tá muito rápida a aula? Tá conseguindo entender? Não tem problema, eu volto. Tem tempo sobrando mesmo. Ah, e pessoal, assinem as notas compartilhadas, tá? Sempre bom, a gente sempre tem que relembrar porque é importante. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ah, e outra coisa também, pessoal, que agora, olhando o slide, eu me dei por conta. É bem importante que você saiba essas propriedades básicas de fração, de racionalização. Aqui não foi tão necessário, mas em alguns casos vão ser. Porque o seno, ou até mesmo o cosseno de alguns arcos, dá esses números irracionais aqui, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Enfim, e às vezes a gente tem que saber operar com essas raízes, tá? Porque, por exemplo, o seno de 45 graus, na verdade, ele é 1 sobre raiz de 2. Só que a gente, racionalizando, é que a gente pode escrever a raiz de 2 sobre 2. Só que em alguns vestibulares, né, até mesmo o Enem, é dado que a opção 1 sobre raiz de 2. E às vezes a gente erra por não saber essa parte da matemática básica, tá? Então, caso ainda tenha alguma pendência, tá? É bom que se vocês revisitem essa parte. De racionalização, de divisão de fração, multiplicação de fração, enfim. Então, a última questão, tá? Eu falei que ia ser bem rápido, porque não tem muita questão mesmo, né? E como eu quero fazer uma aula especificamente de questões, eu não quis pôr muitas aqui, senão depois lá fica ruim de encontrar. Então, questão 3, tá? Três ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala 1 por 10.000, ou seja, 1 centímetro na escala desse mapa equivalem a 10.000 centímetros na escala real, como na figura, tá? Das alternativas, a que melhor se aproxima da distância entre as ilhas A e B é, ou seja, ele quer saber a medida de segmento AB. E são dadas essas opções, tá? Bom,
Para utilizar a lei dos senos, o que eu preciso, tá? Eu tenho aqui a medida desse segmento, 12, e eu tenho o seu ângulo oposto, tá? Eu quero saber a medida desse segmento aqui, BA ou AB, tá? Só que eu não tenho a medida desse ângulo com vértice em C, mas eu tenho dois ângulos, né, nesse triângulo. Então, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, eu consigo deduzir. Então, eu tenho que 105 mais 30, 145. 135. Estou bem hoje. 135. Então, 135 somado com o que dá 180, né? É 45. Então, eu sei então que o ângulo C mede 45 graus. Então, primeiramente, note que pela soma dos ângulos internos de um triângulo, sei que pela soma dos ângulos internos de um triângulo, C é igual a 45 graus. Assim, pela lei dos senos, tá? Então, AB sobre o seno de 45 graus é igual a 12 sobre o seno de 30 graus. Lembrando que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60, né? Que é igual o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, o cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, o seno de 30 também é 1 meio. Ou seja, 1 sobre 2. 12 sobre o seno de 30 graus é igual a AB sobre o seno de 45 graus. Então, 12 sobre o seno de 30 é igual a B sobre o seno de 45. Então, eu quero descobrir o AB, então esse seno de 45 vai para o outro lado, multiplicando. Então, o AB é igual a 12 vezes o seno de 45 sobre o seno de 30 graus. Então, o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2, tá? E o seno de 30 graus é 1 meio. Então, 12 vezes raiz de 2 sobre 2 sobre 1 meio. 12 vezes 12 divididos por 2 dá 6, tá? Eu vou operar primeiro o numerador dessa fração. 6 raiz de 2. Então, 6 raiz de 2 divididos por 1 meio. Divisão de fração. Copio a primeira, que nesse caso é 6 raiz de 2, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 meio é 2. Então, 6 raiz de 2 vezes 2, que dá 12 raiz de 2. Tá? 12 raiz de 2 dá 16,98 alguma coisa. Então, dá aproximadamente 17 centímetros, tá? Que é a unidade que a gente está trabalhando. Tá? Ou seja, o segmento AB, né, utilizando a escala do mapa, mede 17 centímetros. Só que, bom, vocês percebam que as alternativas estão em quilômetros. E não são números pequenos. Tá? Que poderia ter também que ele pede a medida, essa distância na escala do mapa, mas dá a medida em quilômetro, pode ser, só que se fosse, ia ser números bem menores, tá? Porque para centímetros para quilômetros é muita coisa. Porque, se eu não me engano, 1 quilômetro tem 100 mil centímetros, então imagine. Então, voltando, a gente já descobriu a medida do segmento AB na escala do mapa, né? Só que agora a gente tem que descobrir essa medida na escala real. Bom, foi dado que para cada 1 centímetro da escala do mapa equivalem a 10 mil centímetros na escala real. Então, vou usar a regra de 3, né, pessoal? Simples. Se 1 centímetro vale 10 mil centímetros, 17 vale quanto? Bom, aqui é simples, né? Multiplica 17 por 10 mil, a gente vai ter 170 mil centímetros. Ou seja, na escala real, esse segmento mede 170 mil centímetros. Mas, pô, 170 mil é complicado de escrever, né? Centímetros, se eu tenho unidade para converter isso. Então, ó, por regra de 3, temos que na escala real, 17 centímetros equivale a 170 mil centímetros. Então, aqui, ó, para não fazer regra de 3, como 1 metro são 100 centímetros e 1 quilômetro são 100 metros, 1000 metros, desculpem, a gente vai ter, então, que 1 quilômetro são 100 vezes 1000, 100 mil. Porque, né, se 1 quilômetro tem 1000 metros e cada metro tem 100 centímetros, 100 vezes 1000. Então, logo a distância que melhor aproxima as ilhas A e B é 1,7 quilômetros.
Porque 170 mil divididos por 100 mil dá 1,7. Porque eu tenho só uma unidade de centena de milhares, se não me engano. É. E o 7, esse 770 não chega a ser outra unidade. Então, por isso, 1,7. A gente tem essa opção? Temos, né? Alternativa E, 1,7 quilômetros. E essa é a resposta. Então, como eu disse, né, a aula acabar 20 minutos antes. Alguém tem alguma dúvida? Eu fui muito rápido. Então era isso, pessoal.